Estamos de volta com o TCE Notícia e para você que chegou agora, o tema de hoje é a edição deste ano do Prêmio Ministro Gama Filho, promovido pela Escola de Contas e Gestão do TCE, Rio de Janeiro. O projeto vencedor traz soluções para a recuperação econômica do entorno da Avenida Brasil. Estão aqui no estúdio Hipólita Siqueira, integrante da comissão julgadora do prêmio, e Tarciso Binotti, que conquistou o primeiro lugar do Prêmio Ministro Gama Filho. Bom, eu finalizei o primeiro bloco com uma pergunta para a senhora e gostaria que a senhora agora nos respondesse, afinal, por que a escolha do trabalho do professor Tarciso Binotti? Bem, para além dos critérios que geralmente se utiliza na seleção de trabalhos para premiação, tais como clareza de ideia, correção na redação, coerência da abordagem conceitual e teórica, o trabalho se destacou e a comissão avaliou que o grande mérito era a elaboração de uma proposta para uma área que está degradada, uma área da cidade do Rio que está degradada, mas que tem grande importância para a população que reside ali. E um destaque maior para que se considere as necessidades daquela população, que geralmente uma política pública não faz, considerar as verdadeiras necessidades da população que reside naquela localidade. Bom, é fundamental conhecer as necessidades da população na hora da construção de uma política pública? Sim, fundamental. Sem o envolvimento da população que reside ali, a política pública não vai ter a sua eficácia pretendida. Bom, agora falando com o senhor um pouquinho, o senhor acredita que os investimentos na segurança pública, que aliás em 2014 foram muito maior do que inclusive na área da saúde, o senhor acredita que os investimentos pelo governo do estado, eles podem ajudar na retomada de medidas necessárias para o desenvolvimento econômico daquela região? Antes da gente falar do desenvolvimento, é interessante a gente ressaltar a importância da população residente, tanto dos bairros formais, quanto das comunidades, das favelas. E lembrando, assim, a política pública de segurança, ela tem pontos positivos e pontos negativos. Os negativos que eu trago seria a quantidade de conflitos armados e o grande número de mortes de pessoas, seja criminosos ou seja inocentes. Isso é um número muito significativo. Mas, por outro lado, existe sim uma indústria do crime que precisa ser combatida e esses esforços estão nesse sentido, contra o tráfico de drogas, contra os índices de assalto, de violência, de pirataria, entre outras formas de criminalidade. Mas isso talvez seria uma ação a curto prazo. Seria interessante a gente pensar a longo prazo e esperar uma transformação da sociedade. Para isso, a gente tem que, assim como professor, levantando a bandeira de professor, trago a proposta da educação, uma boa educação de base, uma capacitação profissional e a qualificação até chegar ao mercado de trabalho. E o cluster, o desenvolvimento econômico, como novas oportunidades de trabalho para essa população também. Então, pensar que a segurança pode propiciar o desenvolvimento, mas talvez poderia ser o inverso. O desenvolvimento socioeconômico poderia propiciar, a longo prazo, em maiores índices de segurança. Bom, agora o seu trabalho fala um pouquinho da parceria, que seria necessário, inclusive, uma parceria entre o poder público, as empresas, universidades, associações de moradores. De que forma, na sua opinião, o Estado deve fazer para estimular a participação desses atores? Bom, o poder público, primeiramente, ele deve identificar quais são os setores remanescentes da indústria. Existem indústrias sobreviventes. Se elas ainda estão ali, é porque provam que tem uma alta viabilidade e também expressa uma vocação local. Então, identificar esses setores, ter também uma conversa com eles, fazer um diálogo, ver quais são suas necessidades para possíveis expansões ou também novas atividades que complementem o processo de cadeia produtiva. Além disso, ver novas oportunidades de outros segmentos da indústria que possam complementar. Lembrando que a gente tem o significante da indústria como uma atividade poluidora, mas também investigar em novas oportunidades de indústrias limpas, indústria de TI, indústria criativa, indústria da reciclagem, indústria verde, enfim, esses novos segmentos. Também é importante dar foco para as micro, pequena e média empresas. Antigamente ela era visto, o incentivo para esse porte de empresa era visto como um apoio social, mas hoje em dia já está vendo que nesse aglomerado ela já tem um volume significativo até na geração de emprego e no desenvolvimento econômico.
As universidades, centros de pesquisa e de capacitação são essenciais para essa transformação. Elas levam mão de obra capacitada e também novas tecnologias para essas indústrias. Esse elo, esse diálogo é muito importante. E também tem um retorno para as universidades, que é o teste, o know-how, que vai ser reaplicado para a nova capacitação profissional. Então, o poder público orquestrando todos esses atores, esses agentes, e fortalecendo esse cluster, né? Essa economia de aglomeração, essa economia urbana, para também incentivar as micro e pequenas empresas e auxiliar na sua sobrevivência e na geração de empregos. Lembrando que é um desafio muito grande, a gente precisa desse investimento de base em educação e também de uma transformação da cidade. A gente precisa de novos estímulos, da região que está degradada, precisa de garantia de serviços urbanos de qualidade, de moradia digna, de transporte público eficiente, entre outros serviços. E tudo isso garantindo o direito da cidade, um direito da cidade sustentável. Bom, é um trabalho bastante complexo, né? Uhum. Agora falando um pouquinho com a senhora, qual foi o nível, bom, pelo trabalho do professor Tarcísio, já dá para a gente ter uma ideia do nível dos trabalhos inscritos. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre o nível dos trabalhos que foram inscritos e que concorreram ao Prêmio Gama Filho, Ministro Gama Filho. Bom, os trabalhos foram de muito bom nível, né? Dificultou bastante a nossa seleção pela comissão julgadora, e também foram trabalhos de diversos temas, né? O tema do transporte, o tema da mobilidade urbana, o tema do planejamento, todos pensando a realidade atual das nossas cidades, das nossas regiões. Mas, ao mesmo tempo, também chamando a atenção para a importância desse tema, né, e para a necessidade de cada vez mais se elaborar estudos sobre a realidade urbana, sobre a realidade regional, as políticas públicas que afetam essa realidade, né, sempre elaborando e se aprofundando em estudos tanto de base teórica e empírica mais aprofundada. Perfeito. Tarcísio, voltando um pouquinho ao seu trabalho, há números estimados que indiquem quanto a recuperação econômica daquela região contribuiria para o fortalecimento econômico da cidade? Números exatamente, o trabalho não chegou a indicar os ganhos econômicos, mas na verdade ele serve como um alerta para os prejuízos da cidade. A gente está vivendo um modelo de cidade, a região metropolitana do Rio de Janeiro, modelo um pouco ineficiente pelo desperdício dessas oportunidades, a acumulação de vazios e a expansão para os seus limites, para as áreas verdes nas periferias. A quantidade de loteamentos que estão surgindo nas periferias, loteamentos residenciais, com uma proposta de uma vida mais tranquila, mas na verdade estão ficando cada vez mais isolados, longe das necessidades, longe dos desejos dessa população e que tem um gasto energético muito grande, um desgaste humano em relação ao transporte, né? A gente está vivendo aí uma cidade que está complicada o trânsito. E aí, tem gente que passa mais tempo no ônibus, né, no transporte, do que no próprio trabalho, né? Exatamente. Então, isso também reflete num desgaste humano, é um cansaço que se influencia o trabalho, mas também se influencia a vida pessoal, né? E pensar em um novo modelo de cidade, que você tenha os seus desejos e necessidades mais próximos da sua residência. Então, um olhar para esse vazio da indústria é olhar primeiramente como um desperdício, mas também entender como um potencial. No século XX, a humanidade gastou muito construindo, né? A indústria da construção civil, a atividade de construção civil e de infraestrutura urbana é muito onerosa, muito cara, gasta muitos recursos. Então, agora a gente tem que reutilizá-los, aproveitá-los ao máximo, torná-los mais eficientes. Então, tirar partido disso como uma oportunidade. Pegar esses vazios e dar novos usos. Entendendo que o entorno ali é bastante residencial, seria interessante vir novas atividades que complementem suas necessidades. Então, eu já até falei de educação, saúde, lazer, mas também de oportunidade de trabalho e de geração de renda, né, para trazer um modelo de uma cidade mais compacta, de uma vida mais prática. Mas existem outros também prejuízos na região, né? A gente tem que lembrar os rios poluídos, a Baía de Guanabara também, que ainda não chegou a um nível de despoluição adequado. Então, tudo isso
vem trazendo. E o principal, que seja a população que ainda vive ali em baixos índices de desenvolvimento humano. Então, seria passar esse recado como fosse um alerta, né, para a cidade, que a cidade está vivendo esse prejuízo, né, e a gente buscar novas maneiras, novas estratégias para se tornar mais eficiente e alcançar um desenvolvimento mais sustentável em diversas esferas, né, na social, econômica e ambiental. Maravilha. Agora, outros trabalhos também foram contemplados, né? Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho aí sobre os temas do segundo e do terceiro lugar. Sim, como eu lhe disse, foram vários temas, mas 2 se destacaram, que foi o tema dos transportes, vários deles pensando a mobilidade urbana, e o tema do planejamento urbano e regional. Então, os trabalhos do segundo e terceiro lugar foram exatamente sobre esses temas, né? O do segundo lugar foi sobre o tema do planejamento urbano, e ele destacava o processo histórico e os conflitos que foram gerados no processo de institucionalização do planejamento urbano no Brasil, enfocando a questão da política habitacional, e enfocava esses problemas na escala dos municípios, né? Quais são as capacidades dos governos municipais para planejar suas cidades, né? E o terceiro lugar foi sobre um tema também super atual e relevante, que é o tema dos transportes, e um que está sempre sendo discutido, que é o transporte de alta velocidade, interligando várias regiões. E o destaque que a comissão julgadora avaliou, que achou mais interessante nesse trabalho, foi que ele analisou um projeto de implantação de um trem de alta velocidade, comparando com os projetos no exterior já implementados, e destacando a importância de se considerar não só o setor de transportes em específico, mas colocá-lo na sua complexidade do que é a sua potencialidade para o desenvolvimento das cidades e das regiões as quais ele vai interligar. Perfeito. Gente, o programa está chegando ao fim. Muito obrigada pela participação de vocês. Voltem sempre. Parabéns pelo trabalho da comissão também. E o TCE Notícia de hoje fica por aqui. Para assistir novamente este programa, acesse www.tvalerj.tv. Muito obrigada pela sua companhia. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.